Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos do Espírito Santo e chegamos ao capítulo 17, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Tessalônica. Vamos à leitura. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: Este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Graças a Deus pela sua palavra e que o Santo Espírito nos abençoe nesta breve reflexão. Tessalônica era a principal cidade da região conhecida como Macedônia, tá? A Macedônia nada tem a ver com a atual Macedônia aí, que recriaram um território naquela região lá e deram o nome de Macedônia, mas não é a mesma Macedônia da qual saíram Filipe, Alexandre o Grande. Inclusive, Tessália é o nome da irmã de Alexandre o Grande, né, que acabou se casando com um dos generais de Alexandre. Isso daí é parte da história. Então, Tessalônica era uma cidade relativamente, relativamente importante naquela região, relativamente não, muito importante naquela região, era a principal cidade, e naquela cidade também havia uma colônia judaica, tá? Os judeus, eles viviam organizados, raramente eles ficavam dispersos nas cidades, eles estabeleciam um grupamento ali e, na maioria das vezes, eles recebiam permissão para se auto-administrarem ou autogovernarem. Então, os judeus cuidavam dos assuntos dos judeus, porque eles tinham costumes diferentes dos outros povos, dos povos do Império Romano. A animosidade contra os judeus, em parte, deve-se ao fato deles, através da história, terem conseguido, às vezes minimamente, em outras ocasiões com mais intensidade, mas de um modo geral, eles sempre preservaram a sua história, a sua cultura, as suas tradições. Eles perderam muitas pessoas para as culturas, para as sociedades nas quais eles estavam e até hoje estão inseridos. Mas, de um modo geral, o judaísmo nunca desapareceu. A fé judaica nunca desapareceu na história da humanidade. E isso, às vezes, incomoda povos e culturas que mais facilmente se entregam aos costumes, aos hábitos dos vencedores. No caso aqui, quem governava o mundo é o Império Romano, a Roma, tá? A cidade de Roma, e o ambiente cultural era o grego, ou seja, era um ambiente bastante permissivo para quem queria viver uma vida de permissividade. Não havia necessariamente uma imposição, tá? Não havia necessariamente uma imposição, mas a maioria dos povos acabavam se entregando aos costumes dos vencedores, dos dominantes. Vamos aceitar os hábitos do novo rei, porque assim viveremos em paz, viveremos melhor. Isso nem sempre é uma verdade. Não que a presença de um império naquela região não tenha criado a condições mais favoráveis de vida, de segurança, de locomoção, de comércio. Não, o Império Romano trouxe ao mundo daquela época muitos e muitos benefícios. Mas nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, que nós vemos aqui um homem praticamente incansável na sua missão, né? Incansável no seu propósito, sempre perseguindo o alvo, sempre perseguindo o objetivo, sempre perseguindo o propósito daquilo que para ele foi estabelecido pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. E o apóstolo Paulo não fugiu da sua vocação, muito embora ele tenha sido alertado pelo próprio Senhor que ele sofreria e ele sofreria muito, e ele não fugiu de modo algum do sofrimento. As pessoas pensam sempre nas prisões,
apedrejamento, espancamento, toda essa violência e humilhação pública. Mas nós entendemos que o maior sofrimento que afligiu o apóstolo Paulo foi a rejeição da mensagem de Cristo Jesus por parte dos judeus, não por todos os judeus. Nós vemos aqui que em Tessalônica, aliás, Tessalônica é comparado a Bereia, né? Que os bereanos foram mais sábios, mais diligentes, pesquisaram nas escrituras. Mas Tessalônica não foi um período inútil. Nós temos duas cartas aos Tessalonicenses, né? Duas cartas à igreja que se estabeleceu naquela cidade, naquela região. Então, houve, sim, frutos, e muitos frutos. O texto aqui declara que muitos judeus, se convenceram, se uniram a Paulo e Silas, ou seja, reconheceram Paulo e Silas como mestres autorizados por Deus para ensinarem a fé em Cristo Jesus, sem nenhuma ruptura no que diz respeito à cultura e às tradições judaicas. E junto com esses judeus, também um grande número de prosélitos. O que é o prosélito? É aquela pessoa que se converteu ao judaísmo das outras nações, de outros povos, que já o mundo pagão já estava se deteriorando aos poucos, né? O paganismo, a maneira como se vivia, não estava trazendo satisfação à alma do indivíduo. Podia trazer diversas outras satisfações, mas o espírito humano anseia por algo que lhe satisfaça, que lhe dê paz, que lhe dê estrutura para suportar a vida, as adversidades da vida e também as alegrias da vida. E o judaísmo estava aí por todo o mundo romano, proclamando a fé em Deus, proclamando o único e verdadeiro Deus. Nesse ambiente, o apóstolo Paulo, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, Paulo sempre procurou uma sinagoga, né? Uma estratégia também, né? E também um compromisso com a sua nação, com o povo eleito, com o povo escolhido por Deus. Paulo sempre estabeleceu esse padrão. E chegando na cidade, aqui fala por 3 sábados, né? 3 semanas. Ele ficou lá. Talvez ele tenha permanecido alguns meses. Mas aqui fala que 3 sábados ele foi na sinagoga, numa sinagoga específica. Havia uma sinagoga e lá ele debatia, lá ele ensinava. Fala debater. Nós, os cristãos, hoje nós temos uma postura muito tímida, muito acanhada até. Eu sei que eu sou um daqueles que critica os excessos de alguns, mas a fé é para ser discutida, sim. Não tem problema nenhum. Como você vai aprender se você nunca discutir? Como você vai aprender se você nunca questionar? Como você vai aprender e se fortalecer em algo que você não domina, que não compreende e faz questão de não compreender? Não, só o que eu ouvi tá bom, né? Só as bênçãos para mim tá bom. Não. Os judeus não têm muitos problemas em se colocarem nesses debates aí, às vezes intensos, longos, prolongados, que envolve diversas perspectivas, pensamentos diferentes, formação de discípulos e por aí afora. E o apóstolo Paulo nunca fugiu ao debate. E estava lá apresentando as suas razões e apresentando as razões através das Escrituras. Quais Escrituras? As que nós chamamos de Antigo Testamento. As Escrituras dos judeus, que nós reconhecemos como inspiradas por Deus para os judeus e também para toda a humanidade. Por isso, nós cristãos também fazemos uso das Escrituras judaicas, tá? Há alguns que questionam o uso do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, dizendo que Jesus Cristo mudou tudo. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Jesus trouxe à tona o espírito do Novo Testamento, a alma do Novo Testamento.
A maneira como Jesus Cristo apresentou as Escrituras Sagradas divergia, em parte, da maneira como os judeus estavam apresentando naquela época, porque eles já haviam formulado toda uma estrutura de formação de lideranças baseado na tradição cultural rabínica, na tradição rabínica, né, dos sábios que se dedicavam ao estudo das Escrituras. Nós também temos uma tradição cristã aí. Nós também fazemos uso dessa tradição cristã. Muitos grupos fazem questão de há nomes que são citados quase que diariamente, tá? Às vezes, na pregação, a pessoa nem está falando de Jesus, mas aquele autor, aquele indivíduo, aquela pessoa que marcou uma posição num determinado momento da história ganha alguma relevância. Então, nós também temos uma tradição. Não tão longa quanto a dos judeus, obviamente, tá? Difícil você comparar quase 6.000 anos com quase 2.000 anos, tá? Eles têm uma longa tradição e eles permanecem nessa tradição, a maioria deles, tá? Se você tem dúvidas em relação à fé, via de regra, o judeu é ensinado a não ter dúvida nenhuma, porque ele já tem todas as respostas até o fim dos tempos. Ele já tem todas as respostas prontas lá. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, como tem que ser o Messias, como não será o Messias, se será apenas um, se serão dois, tá? Eles já têm tudo isso estabelecido na doutrina deles, na tradição teológica deles, de sabedoria deles. Eles têm tudo pronto lá. Nós não concordamos com tudo, obviamente, mas respeitamos a maneira com que eles procuraram preservar de uma maneira assim íntegra essa fé. Lamentavelmente, não reconheceram, e muitos não reconhecem Jesus como o Cristo, como o Messias prometido. Mas a estada de Paulo aqui demonstra isso. A dor que ele sofria, o sofrimento mais intenso do apóstolo Paulo, diz respeito à rejeição que os judeus, que às vezes eles se referem como meus parentes ou meus irmãos, a maneira como eles rejeitavam a mensagem. Não todos, mas uma parte expressiva. E diz aqui o texto: assim, alguns judeus, porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos entre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason. Jason era a pessoa com quem Paulo e Silas haviam se hospedado. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Tá? Não encontraram Paulo, não encontraram Silas, arrastaram o Jason e levaram ele para o tribunal. Acusaram ele de tentar perverter a ordem, de tentar perverter a paz. Uma expressão que a ideia de insurreição ou de revolução ou de colocar-se contra o poder instituído, né? Esses cristãos são contra o governo de Roma, esses cristãos são contra o reinado de Roma. Tá? Uma postura desprezível e vil, principalmente no que diz respeito a lideranças estabelecidas. Esses homens aqui eram os líderes do grupamento judaico naquela cidade. Dessa cidade tessalônica, Paulo é enviado para Bereia. Dessa cidade tessalônica, Paulo vai para um lugar mais acessível, onde a postura dos judeus é mais favorável aos ensinos dele. Mas nós estamos falando aqui de disposição em viver em conformidade com a palavra de Deus, ainda que a vida não produza os frutos aguardados ou desejados.
É claro que o apóstolo Paulo não se desiludia facilmente, porque ele havia sido preparado pelo próprio Senhor. A visão, a revelação que ele teve de Jesus Cristo, a maneira como o Espírito Santo se adonou da vida dele, a maneira como ele colocou a sua vida à disposição do Espírito Santo nesse propósito, nesse objetivo de proclamar a salvação, de proclamar o reino de Deus aos gentios, aos judeus, até onde para ele fosse possível, é uma das transformações mais radicais que nós vemos em toda a Bíblia. É uma das mudanças mais radicais que nós vemos na vida de um homem, é essa que a Bíblia apresenta, a vida do apóstolo Paulo. Algumas pessoas têm a ideia, e é falsa essa ideia, de que todas as vidas têm que ser assim tocadas pelo Espírito Santo. Todas as vidas têm que ser assim radicalmente mudadas e transformadas pelo Espírito Santo. É preciso entender que o apóstolo Paulo passou grande parte da vida dele sendo treinado, sendo educado na tradição, na cultura, nos princípios, nos valores da fé judaica. Era um homem de vasto conhecimento. Era um homem de uma envergadura intelectual bastante inflexível. Então, há toda uma vida de preparação. Nos lembra um pouco Moisés que foi preparado por Deus durante 80 anos para um ministério de 40 anos. Né? Dos 120 anos da vida de Moisés, dos 120, se eu não me engano, 120 anos da vida de Moisés, um pouco mais, um pouco menos, mas eu creio que foram 120, 80 anos, 2/3 da vida dele, ele passou sendo preparado por Deus, sendo moldado por Deus. Ele foi ensinado nas tradições de cultura dos hebreus, dos escravos, ele foi ensinado na tradição, na cultura dos egípcios, no palácio, e depois passou 40 anos aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre fé, aprendendo sobre o agir de Deus, numa região que não tinha nenhuma preocupação com o que hoje seria uma metrópole, né? Ele teve na casa dos escravos, ele teve na casa de Faraó e passou outros 40 anos a céu aberto, por assim dizer, né? Pastoreando, respirando ar puro, meditando, pensando, refletindo sobre a maneira como viveu, analisando o propósito da sua vida. Mas por quê? Por que eu? Por que eu não morri? E se eu não morri, por que eu não consegui convencer os meus irmãos de que eu ali estava para salvá-los? Tá? Até que no momento propício, Deus se revela mais plenamente, pessoalmente para Moisés, e aí sim, toda essa preparação, todo esse período de incubação, de expectativa, de frustrações, de desejos, de vontade, testados pelo tempo, o caráter testado pelo tempo, a vontade testada pelo tempo, vem à tona. E Moisés é instrumento de Deus por 40 anos na história do povo de Israel. Na vida do apóstolo Paulo, não foi muito diferente. Boa parte da vida dele, ele passou aprendendo, sendo treinado, adestrado. Quando ele iniciou a sua vida na estrutura religiosa da época, sendo ele do partido dos fariseus, tendo ele ligações com a administração pública, religiosa e pública daquela época, ele entendeu a princípio de que valia a força, valia a violência, valia a tortura, valia o espancamento. O apóstolo Paulo estava trilhando o caminho do fanatismo, tá? Via de regra, o fanático é um ignorante. Via de regra, o fanático é um
ignorante e o fanático é preguiçoso. O fanático, ele não admite sequer a possibilidade de que outra pessoa, tenha um conhecimento mais intenso, profundo ou verdadeiro do que o dele. Então, o fanático, ele é um preguiçoso. Ele aprendeu de ouvir dizer, ele teve lá uma experiência que só ele teve, num lugar que só ele foi, ouviu algo que só ele ouviu, entendeu algo que só ele entendeu, e ele se dispõe a governar os outros na sua paranoia, na sua construção fantasiosa da realidade. O apóstolo Paulo, num determinado momento, contrariando o que ele havia aprendido, mas estava lá incubado, ele achou que valia a força e a violência. O texto sagrado diz que não é pela força e não é pela violência, mas pelo agir do Espírito Santo na vida daqueles que creem. O apóstolo Paulo ignorava isso. Se nós sabemos o que é certo, vamos impor o que é certo, e quem não quiser, pancada, porrete, cadeia, apedrejamento, enforcamento, como foi com o jovem Estevão, não interessava muito o apóstolo Paulo. Mas as verdades nas quais ele foi ensinado, nas quais ele cresceu, agitavam a alma dele, agitavam a mente dele, agitavam o espírito dele. Os conflitos eram verdadeiros e ele existia. Até que, num dado momento, o próprio Senhor Jesus se revelou ao apóstolo Paulo, dizendo: eu sou o Senhor a quem você está perseguindo. E isso, para a vida do apóstolo Paulo, foi suficiente para que o homem anterior desmoronasse, caísse por terra, quase que literalmente morresse, experimentasse a cegueira como representação física da cegueira espiritual na qual ele estava vivendo, e se dispusesse a seguir a tradição, a verdade na qual ele havia sido educado, em conformidade com a revelação maior de Deus através de Cristo Jesus. Tá? E a vida dele passa a ser isso. Guiado por Deus, orientado por Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Não é uma vida de perfeição. Santidade significa separação. Mais do que separação de, é separação para. Então, separado para uso exclusivo de Deus, como os utensílios do templo, né? Eram santos, eram sagrados, eram consagrados, porque deveriam ser usados única e exclusivamente para aquele ofício religioso, para aquele serviço religioso. E a vida do apóstolo Paulo se transforma nesse instrumento de bênçãos para os outros. Bênção para os outros. Para ele, sofrimento. E também a alegria de sofrer pela verdade encarnada, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa fé. Essa transformação não precisa ser a regra e normalmente não é a regra, tá? Porque ninguém tem que ser um novo apóstolo Paulo, não há necessidade disso. Ainda que alguns aleguem ser novos apóstolos ou coisa do gênero, isso não nos interessa e não nos impressiona, porque não o são de fato, não passa de pretensão, não passa de parola, não passa de exibicionismo, de busca de posição ou de influência que de fato não possuem. A transformação, via de regra, é um processo contínuo, um agir contínuo do Espírito Santo na vida do cristão, através da vida, através do viver, tá? Nós sempre deixamos claro, principalmente através do viver. Isso inclui a oração, isso inclui o jejum, isso inclui todas as tradições religiosas que existem também no cristianismo, tá? Toda a estrutura religiosa, mas principalmente através da vida. Só que a transformação proposta por Deus, ela não se efetivará se ela não contar com a cooperação da pessoa, do ser humano, ou seja, a perseverança, o perseverar, o acreditar dia após dia de que aquele é o caminho. Tropeçou, apanhou, foi apedrejado. Não, mas esse é o caminho.
foi o que Deus propôs, foi o que Deus estabeleceu, eu estou certo de que é a verdade de Deus, eu vou seguir em frente. Se aqui não posso, vou para outra cidade, vou para outra. O mundo não é pequeno, em algum momento alguém ouvirá a mensagem do Evangelho. Mas o compromisso que nós assumimos, como o apóstolo assumiu, não é só o de proclamar o Evangelho, é o de viver o Evangelho. O grande desafio na vida do cristão não é proclamar, não é falar, não é anunciar, não é dizer para o outro, é viver em si. Aí é o grande desafio. Aí os gigantes se apequenam. Aí todos ficam da mesma estatura. Porque no diz respeito a viver, não adianta a capacidade retórica, intelectual, a memória, né? O faz isso, faz aquilo, todo o espetáculo. O viver envolve as emoções, os sentimentos, a disposição natural do ser humano ou a indisposição natural do ser humano em prosseguir em todo e qualquer processo de mudança. Tanto que mudar é difícil. Tem gente que sofre até quando vai mudar de casa, né? Às vezes vai até para uma casa melhor, mas chora, se desespera, meu Deus, porque nós temos essa infeliz tendência a permanecermos onde estamos e considerarmos que, aqui está bom. Essa é a tendência do ser humano. Infelizmente, essa é a tendência do ser humano. Se for deixado à própria sorte, à própria vontade, o ser humano não se desloca um quarteirão. A necessidade, a fome, o medo, as guerras, as revoluções é que fazem as pessoas se agitarem e procurarem maneiras de se protegerem, de se reorganizarem e de seguirem com as suas vidas normalmente. Então, o grande desafio não é ser um novo apóstolo Paulo. O grande desafio é ser quem você é em Cristo Jesus, porque perseguir uma miragem, até o viajante que se perde no deserto consegue fazê-lo enquanto tem forças. Perseguir uma ilusão, perseguir uma fantasia, perseguir um delírio da mente ou do espírito, é possível. Tanto que os insanos, os loucos, assim o vivem cotidianamente. O cristão não. O cristão é chamado para viver a fé dentro da realidade. E a nossa realidade chama-se Brasil. Não é uma realidade fácil, não é para qualquer um. Mas é a realidade na qual nós estamos inseridos. E não adianta ficar sonhando com um mundo melhor, um governo melhor, uma sociedade melhor, né? Um futuro melhor. Se não trabalhar, o que virá é o pior mesmo. Se não experimentarmos em nossas vidas as verdades que o Senhor prometeu e disponibilizou para a vida daqueles que creem, o futuro será horrível, o futuro será péssimo, o futuro será de frustração, o futuro será de prostração, tá? Mas para aqueles que querem, eis a palavra de Deus nos dando o exemplo, nos dando o testemunho. Esse é o testemunho, esse é o martírio. O martírio é o testemunho. O martírio não é a morte. O martírio é a vida. Foi martirizado, deu bom testemunho na sua vida. O que conta é a vida, não é a morte. O que conta é a vida do cristão. O que conta é o viver. O que conta é a maneira como você assimila essa verdade e consegue praticá-la no seu entorno. Por isso que eu falo, nesse momento do viver, do expressar ao próximo, os gigantes se apequenam. Todos ficamos do mesmo tamanho, porque todos enfrentamos as mesmas dificuldades. E eis aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que não se rendeu diante das dificuldades, mas também não era louco, mas também não era um insano. Queriam matá-lo, ele foi embora. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite na vida do cristão ou do não cristão. E encontrar esse limite é o que mantém o equilíbrio físico e mental do indivíduo. Ninguém precisa ficar preso a um relacionamento, a um compromisso que vai causar a sua morte. Eu estou aqui para proclamar o Evangelho, tijolada. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo, tijolada. Eu estou aqui para falar do amor de Deus, paulada. Tchau. Até logo.
Viva a sua vida. E eu vou viver a minha em comunhão com o meu Deus. Estabelecer o limite, encontrar o limite do que é saudável, do que é equilibrado. Nós também contamos com o mesmo Espírito que estava conduzindo a vida do apóstolo Paulo, porque o Espírito Santo não estava só conduzindo a vida dos apóstolos. O Espírito Santo não estava só direcionando os apóstolos para o viver correto. O Espírito Santo estava governando toda a igreja de Cristo. Estava orientando e conduzindo toda a igreja de Cristo. Você enxerga o que você quer enxergar. E às vezes alguns espertalhões ensinaram você, adestraram você a enxergar só o que não dá certo. A Tessalônica foi perseguido e os bereanos eram melhores, deram ouvidos. Mas você tem 2 cartas aqui, a igreja de Tessalônica. Então, deu certo. Prosperou, funcionou. O evangelho cumpriu o seu propósito. A palavra de Deus alcançou resultados nas vidas naquela cidade. Fez inimigos, mas fez amigos. Inimigos poderosos, amigos poderosos e fiéis também. Tá? Então, você não precisa ter medo, sentindo-se sozinho, isolado ou desamparado. Você pode até se achar pequeno, insuficiente, né? Conhecer muitos dos seus erros, as suas falhas, porque foi assim induzido a pensar, porque foi assim ensinado a viver. Preparado para ser dependente sempre de um poder superior, preparado para sempre estar mendigando um favor. Olha, por favor, mas por que você está pedindo favor? É direito seu, você não precisa pedir nada. Você pode reivindicar, é seu. Não, mas não tem o fulano. Ele está lá para cumprir o papel dele. E ele não tem o direito de escolher a quem ele vai atender ou não. A nossa cultura joga muito disso na vida dos cristãos. Você vê muito falar, o meu pastor, e você não tem personalidade? Você não pensa? Você não decide? Você não vive a sua vida? Você precisa levar aí um cardápio para o pastor aprovar o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, o que você vai falar, em quem você vai votar, o que você pode pensar, a cor de roupa que você vai usar, a marca de roupa que você vai usar, o carro que você pode comprar, a moto, a casa, o bairro, o que é isso? Ah, porque a Bíblia fala que nós devemos viver em submissão à autoridade espiritual, ao princípio da autoridade. Mas a autoridade, ela existe debaixo de um poder que a ela delega responsabilidades. Se o sujeito pisou fora do quadradinho dele, tijolada nele também. Tijolada nele também. Ah, irmão, lembra o que Jesus falou? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu acredito que é verdade, ninguém tacou pedra, porque foi Jesus que falou. Porque foi Jesus que falou. Porque se fosse o pecador que falasse quem não pecou, que atira a primeira pedra, eu também dava uma tijolada nele. Falava, posso até ter pecado, mas igual você, seu sem vergonha, não. Então, não vamos tentar, vamos separar a verdade eterna, a palavra de Deus, o princípio estabelecido por Deus para governar a vida de todos e o nosso viver. Temos limitações, mas nunca sairemos delas se não assumirmos a responsabilidade de tomarmos as nossas próprias decisões. Um mundo aqui satisfeito com o Império Romano, judeus aqui satisfeitos com o Império Romano, segregados, deixados de lado, de vez em quando eram expulsos de uma cidade, expulsos de outra. Não, mas tá bom, estão nos deixando viver, não vamos incomodar, não vamos mexer no que está dando certo. E pessoas sedentas de algo que lhes satisfizesse a necessidade de se sentirem vivas para Deus. Eu, de fato, estou vivendo. A minha vida expressa algo diante do ser superior. Mais do que o imperador, os governadores, os tribunais, os amigos, a família.
há um Deus que se importa e eu quero saber que a minha vida importa para esse Deus. Eis aqui a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que diz exatamente isso. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas importam e importam muito para o nosso Deus. O nosso viver, ele é real. Nós não estamos vivendo um sonho, uma fantasia. As nossas vidas contam. As nossas decisões importam. Pode não ter consequências, pode não reverberar politicamente, socialmente, economicamente, tá? Mas ecoam pela eternidade toda e qualquer decisão que nós tomamos no que diz respeito ao dedicarmos a nossa vida a Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.